Hoje a gente vai mergulhar em um dos livros mais impactantes de todos os tempos, A Cidade de Deus, de Santo Agostinho. Para começar, vamos pensar numa pergunta que tirava o sono de Agostinho, lá no meio da queda do Império Romano. Será que a história é só uma bagunça? Uma sequência de eventos sem pé nem cabeça? Ou existe algum sentido nisso tudo? E a resposta que Agostinho deu foi, olha, uma verdadeira virada de chave. Ele disse que a história não é aleatória, não. Na verdade, por baixo de todo esse caos aparente, tem uma única grande história se desenrolando. A luta entre duas sociedades invisíveis, duas cidades. Para a gente conseguir apontanhar essa história, primeiro a gente precisa entender o que são essas duas cidades. E, segundo Agostinho, tudo se resume a dois tipos de amor que são completamente opostos. E aqui tem um ponto fundamental. Ele não está falando de cidades de verdade com muros e ruas. São, na verdade, duas sociedades simbólicas, dois grupos de pessoas. A diferença entre elas não é onde moram, mas qual vai ser o destino final de cada uma. E aqui está o pulo do gato, a essência da coisa toda. O que define cada cidade é o que as pessoas amam. A cidade terrena nasce do amor a si mesmo, um amor que leva a gente a buscar poder, glória, as coisas deste mundo. Já a cidade celestial, por outro lado, nasce do amor a Deus, um amor que direciona seus cidadãos para um objetivo totalmente diferente, a paz eterna. E essa divisão, segundo Agostinho, não é algo que começou ontem. Ela vem, acredite, lá do comecinho da história da humanidade, com os dois primeiros irmãos da Bíblia. Ele usa Caim como modelo, o arquétipo da cidade terrena. Caim mata o irmão e depois constrói uma cidade, tentando fincar suas raízes no mundo. Já Abel, ele é o primeiro membro da cidade celestial. Ele não constrói nada por aqui, porque ele é como um peregrino, só de passagem. E para mostrar como a cidade terrena funciona, Agostinho faz uma comparação genial com a fundação de Roma. O conflito entre Caim e Abel foi uma luta do bem contra o mal. Agora, a briga entre Rômulo e Remo, que também terminou em morte, foi uma luta do mal contra o mal. Eram dois cidadãos da mesma cidade terrena brigando simplesmente por poder. Então a ideia central é essa. Para Agostinho, quem é cidadão da cidade celestial vive aqui na Terra como um estrangeiro. A sua verdadeira pátria, a sua verdadeira cidadania não é deste mundo. Certo, mas como essa história toda é guiada? Como Deus atua nela? Para Agostinho, a resposta está na profecia. Ele olhava para a Bíblia não como um simples livro de história, mas como um roteiro divino, cheio de pistas sobre o que ainda ia acontecer. Ele até criou um termo para isso: história profética. A ideia é que os personagens e os eventos da Bíblia têm um duplo sentido. Eles aconteceram de verdade, mas também funcionam como símbolos, como trailers do que viria no futuro. Abel, por exemplo, não foi só um pastor. Ele foi um sinal, uma prévia do que seria Cristo e os futuros mártires. E para conseguir ler essas pistas, Agostinho organizou as profecias em 3 tipos. Algumas falam só da cidade terrena, outras só da cidade celestial. E as mais interessantes e complexas falam das duas ao mesmo tempo. É um mapa que ele usou para entender o plano de Deus na história. E agora vem uma das partes mais impressionantes do trabalho dele. Agostinho não se contenta em contar apenas a história sagrada. Ele vai lá e sincroniza tudo com a história profana, a história dos grandes impérios que a gente estuda na escola. Ele queria deixar bem claro que a história da salvação não aconteceu numa bolha, sabe? Ela se desenrola no mesmo palco, no mesmo tempo histórico em que reinos subiam e caíam. Dá uma olhada nesses exemplos. Ele meticulosamente coloca os eventos da Bíblia lado a lado com os marcos da história da Grécia, da Assíria, de Roma. Ele vai tecendo uma única e grande tapeçaria histórica, mostrando que tudo está conectado. Para conectar tudo isso, ele cria um símbolo muito forte. Ele chama o antigo Império Assírio de Primeira Babilônia e o Império Romano de Segunda Babilônia. Para ele, são como duas sedes em épocas diferentes da mesma cidade terrena. Ok, mas e hoje? Como essas duas cidades existem no nosso mundo? Isso nos leva à conclusão poderosa de Agostinho sobre o tempo em que vivemos. E Agostinho é bem direto nisso. Nesta vida, aqui e agora, não dá para separar o joio do trigo. As duas cidades estão totalmente misturadas. Os cidadãos de ambas vivem lado a lado e muitas vezes a gente nem sabe quem é quem. Ele descreve a igreja na Terra como um grupo de peregrinos. Não é uma sociedade de gente perfeita, mas sim um grupo de viajantes, imperfeito e misturado,
caminhando por uma terra que não é a sua. A famosa imagem que ele usa é de uma rede de pesca que pega tanto peixes bons quanto ruins. E esse é o pensamento final e provocador que ele deixa. Para Agostinho, a história ainda não terminou. As duas cidades continuam entrelaçadas e só serão finalmente separadas no juízo final. A questão que a obra dele deixa no ar para nós é: com qual dessas cidades as nossas ações, os nossos amores estão nos alinhando?